Vamos iniciar a segunda etapa desta segunda parte com a ajuda de Deus. Esta segunda etapa terá 1h02 de duração. Muito bem. O cavalo, ele tem uma visão muito ampla. E se o homem quer manter ele na estrada, ele é obrigado a colocar nele 2 viseiras, senão ele não fica na estrada. O ser humano, espiritualmente falando, ele também tem uma visão muito ampla. E quando o Senhor chama na graça, o Senhor coloca nele 2 viseiras. Então, a partir daí ele passa a enxergar somente na ponta do nariz. Para ele, só a congregação que salva. Por exemplo, uma criança de 3 anos, se morrer e for filho de um católico, vai para o inferno. E sendo assim, à medida que o Senhor vai preparando o crente, ele vai abrindo essa viseira. O que vai acontecer conosco agora, irmãos, é que o Senhor vai começar a abrir essa viseira, irá abrindo, até chegar num ponto em que ela será totalmente tirada. E já vai começar agora. Nós tivemos problemas no céu e o Senhor nos deu outra chance aqui nessa terra. Os filhos de Adão, diante do pecado, eram todos espíritos 0 quilômetro e tiveram problemas também. E aí o que aconteceu? Igualmente, o que Deus fez para nós, o Senhor também deu uma nova chance para eles. Mas como? Aconteceu o seguinte, irmãos, revelação de Deus. Quando eles morreram no dilúvio, o Senhor transladou todos aqueles espíritos, num piscar de olhos, para um outro planeta que está aqui na nossa galáxia. Então, de repente, eles se viram lá, em um corpo semelhante ao que tinham aqui, todos se conhecendo, marido, mulher, filhos. E aí, entraram em trevas espirituais. Começaram a se perguntar, mas o que aconteceu? Nós estávamos morrendo lá no dilúvio, o que houve? Que lugar é esse? E ficaram ali sem entender nada, em trevas. De repente, deu fome, deu sede, saíram caminhando, acharam água, acharam coisa para comer. E foi então que eles continuaram vivendo nesse lugar, em trevas espirituais. Começaram a cultivar a terra, a plantar. Voltando aqui na terra, nos 3 dias em que o corpo do Senhor Jesus ficou na sepultura, diz na palavra que em espírito ele foi até lá para evangelizá-los. Só que lá, irmãos, eles estão em uma outra frequência de tempo. E funciona assim. Um dia aqui na terra equivale a 40 dias lá. Como o corpo do Senhor Jesus ficou 3 dias na sepultura, isso significa que 2 ele passou com o Pai e 1 ele passou lá junto a eles, o qual para eles foram 40 dias. E como que o Senhor Jesus apareceu lá? Neste corpo celeste que ele tem, em forma de luz, e começou a conversar com eles. Vocês estão aqui porque vocês pecaram. Não foi dito que não era para pegar a mulher do outro lado? Vocês pegaram, se corromperam. E foi falando com eles e acabou passando para eles um evangelho. E prometeu, aqueles que obedecerem este evangelho terão vida eterna. Depois dos 40 dias, ele voltou. Foi quando ele tomou novamente seu corpo aqui na terra e ressuscitou. E o Senhor mostrou que eles estão lá até hoje. E mais, revelação de Deus. Todos, aquele 1.551.000, o Senhor mostrou que nenhum irá se perder. Todos irão se salvar. Dando uma pausa. Em fevereiro de 2011, o Senhor nos tem mandado em uma missão em Cascavel para que fosse aberto para uma família. Muito bem. Aí então essa família começou a apresentar mais nome de irmãos, foi orado a Deus e o Senhor foi confirmando. 2 meses depois, Deus preparou, nós retornamos a Cascavel, só que aí a casa do irmão já estava cheia. Fizemos então as reuniões e eles então continuaram a apresentar mais nomes e quando então chegou no começo do mês de junho, nós retornamos a Cascavel. Só que aí já eram mais ou menos 60 pessoas que Deus tinha confirmado e não tinha lugar para que nós pudéssemos nos reunir. Foi quando então o irmão, que tem uma escola, ele nos cedeu uma sala de aula para que as reuniões fossem feitas ali. Não tinha outro jeito. E aí aconteceu o seguinte.
Uns dias antes de nós irmos até lá, os irmãos começaram a avisar a todos aqueles que Deus tinha confirmado. E sendo assim, lá em Cascavel, como eles já tiveram muitos problemas com falsas profecias, que aconteceu que quando a esposa de um cooperador de jovens foi avisada que era um irmão de São Paulo, para o qual Deus revelou alguns mistérios, ela pensou assim: mas será que isso é de Deus? Ela orou a Deus e pediu para o Senhor: Senhor, se isso é da tua parte, me dá um sinal, me dá uma revelação. Naquela noite, ela teve uma revelação, e nessa revelação, ela estava em frente à sua casa. Foi quando então ela olhou no céu e viu uma luz. E esta luz começou a se aproximar. Quando ela viu, era uma nave espacial. De repente, ela se viu dentro da nave, a nave fechou as portas e ela começou a subir. Foi aí então que a Terra virou uma bola azul, começou a se distanciar, até que desapareceu. De repente, ela chegou num outro planeta parecido com a Terra. A nave desceu e abriu-se uma porta. Foi quando ela saiu da nave e quando ela olhou, ela viu um povo assim, todos de macacão de firma. Então ela viu uma senhora com aparência de mais ou menos 60 anos, foi até ela e começou a conversar e perguntou: quem são vocês? Que lugar é este? Então ela respondeu: nós estamos aqui porque nós fomos dementes, nós desobedecemos a Deus, nos corrompemos. Mas Jesus Cristo, ele esteve aqui e passou 40 dias conosco, nos deu um evangelho e nos prometeu que se nós formos fiéis, ele nos dará vida eterna. Muito bem. Quando passou os dias que nós estávamos dentro da sala de aula, quando o Senhor deu de abrir essa parte sobre os filhos de Adão de antes do pecado que estão neste planeta, o Senhor começou a visitá-la, ela começou a manifestar em línguas, e foi então o sinal que ela havia pedido ao Senhor. Então, irmãos, vamos ler agora nas Escrituras esta parte em que o Senhor Jesus foi até lá para evangelizá-los. Leitura número 53. 1 Pedro 3, verso 19 ao 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão espiritual, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, 8 almas se salvaram pela água. Aí, irmãos, eu comecei a perguntar para o Senhor detalhes sobre este planeta, e o Senhor mostrou bastante coisa. O Senhor mostrou que lá existem animais semelhantes aos daqui da Terra, lá existem rios, peixes, e o Senhor mostrou também que no início eles tiveram uma vida muito sacrificada, tinham que arar a terra, trabalho duro. Por quê? Foi uma forma de Deus purificar a alma deles. Por isso que eles tinham uma vida sacrificada no início. Depois então, com o passar de tempo, Deus começou a dar para eles ciência. E aí então eu perguntei: Senhor, falando-se de ciência, hoje em que nível eles estão? Então o Senhor mostrou que hoje eles estão mais ou menos no nível em que estava a Terra no ano de 1900, quando existiam as máquinas a vapor, quando foi inventado a lâmpada elétrica. O Senhor mostrou também que o Senhor deu luz para eles, eles construíram cidades, Deus deu luz, eles inventaram o dinheiro. Então lá, irmãos, existem cidades, fazendas. E aí eu, por curiosidade, perguntei para o Senhor: qual é o meio de transporte que eles se utilizam? E o Senhor mostrou. Eles se utilizam hoje de transporte movido a tração animal, como era antigamente aqui na Terra. O Senhor mostrou que nesta vida em que eles estão levando neste planeta, lá não existem doenças, o Senhor não os prova como Ele faz com o homem aqui na Terra. Enfim, apesar de lá existir o trabalho, existir contrariedades, eles levam uma vida razoavelmente boa. Só que eles têm uma promessa da parte de Deus, de que se eles forem fiéis ao Evangelho, o qual foi passado pelo Senhor Jesus, o Senhor Deus dará para eles no futuro uma vida eterna,
uma vida de gozo, sem trabalho, enfim, um paraíso muito melhor do que aquele planeta em que eles estão vivendo. E aí, como já foi falado, o Senhor mostrou que todos se salvarão, nenhum se perderá. Então agora eu pergunto, aonde será a vida eterna deles? Então agora os irmãos vejam a viseira se abrindo. Os irmãos sabiam que esta terra é eterna? Sabiam disso? Não? Então vamos ler. Leitura número 54. Eclesiastes 1, verso 4. Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Aí então eu orei a Deus e perguntei para o Senhor, mas Senhor, não está escrito que essa terra vai ser consumida pelo fogo, os elementos ardendo se desfarão? O Senhor respondeu, é verdade, através do fogo eu vou remodelar essa terra e vou fazer uma terra nova. Leitura número 55. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mas então, irmãos, qual o objetivo de Deus transformar essa terra, fazer dela uma nova terra? Simplesmente porque é aqui nesta terra que será a vida eterna deles. Então agora, os irmãos olhem a viseira abrindo. Por quê? Porque os testemunhos de Jeová, eles falam que todos vão morar na terra, só vai para o céu 144 mil. Mentira! Essa terra foi feita para os filhos de Adão de antes do pecado. Os irmãos sabem o que irá acontecer? Depois do juízo final, quando nós estivermos morando no céu, o Senhor irá transladá-los, e aí então, em um piscar de olhos, eles se verão aqui nesta terra. Eu orei a Deus e comecei a perguntar para o Senhor detalhes de como será esta nova terra. E o Senhor tem mostrado bastante coisas. Dando uma pausa, os irmãos sabem por que Deus criou esta sexualidade entre homem e mulher? Os irmãos podem crer. 99% do motivo é prazer e afeto. 1% é procriação. Nem isso. Os irmãos podem ver que em cada 5 mil contatos, um está se pensando em procriação. É verdade ou não é? Então, olhem só o que o Senhor mostrou. O Senhor mostrou que nesta nova terra vai haver macho e fêmea, eles terão relacionamento sexual, porém somente como forma de prazer. Não haverá mais procriação. E mais, hoje, aqui na Terra, existe uma espécie de passarinho que eles possuem o seguinte instinto: junta o macho com a fêmea e até o fim da vida, nunca eles irão se separar e nenhum trair o outro. O Senhor mostrou que esse instinto ele vai colocar no ser humano aqui. Irá se juntar o casal e, sendo assim, para toda a eternidade, nunca eles irão querer se separar, nenhum trair o outro. O Senhor mostrou que esta terra será um paraíso quase igual ao céu. Aí eu perguntei para o Senhor, nesta nova terra vai haver animais? O Senhor respondeu, sim. E animais que existem hoje? O Senhor disse, alguns. Aí então eu comecei a perguntar, cachorro? O Senhor disse, vai. Gato? Vai. Cavalo? Vai. Boi? Não vai. Répteis? Não vai. Então o Senhor mostrou que algumas espécies que existem hoje irão continuar existindo. Porém, o Senhor irá criar espécies novas de animais. O Senhor mostrou que Ele irá criar aqui na Terra 2.526 espécies de animais. E um detalhe, na nova Terra, todos os animais serão amigos do homem. Hoje, se tiver um bando de pombas assim no chão e a gente chegar perto, elas se espantam e voam. Na nova Terra, não. Na nova Terra, se o homem estender o braço, os passarinhos irão sentar em seu braço. Os animais serão todos amigos do homem, irão brincar com o homem.
O Senhor mostrou que esta nova terra será 42 vezes menor do que é a terra hoje, ou seja, a terra será um pouquinho maior do que é a lua, a qual é 49 vezes menor do que a terra. O homem viverá num paraíso, brincará com os animais, poderá tomar banho de cachoeira, banho de rio, não haverá mais nada perigoso, não será necessário trabalhar, tudo o que o homem precisa para viver ele terá. O Senhor modificará a natureza do ser humano, ele não terá mais necessidade de dormir, sexo somente como forma de prazer, enfim, o homem viverá num paraíso quase igual ao céu. Então agora, irmãos, olhem que interessante o que o Senhor mostrou. Voltando lá atrás, no tempo do Jardim do Éden, os filhos de Adão diante do pecado, desde o início, no Jardim do Éden, até o ano 1422, quando eles pecaram, durante todo esse período, olha o que o Senhor mostrou que acontecia. A criança nascia, crescia, ficava adolescente, depois ficava adulto, só que aí ela não envelhecia. Ela ficava com aquela aparência jovem até o fim. Ou seja, se eles não tivessem pecado, eles ficariam eternamente com aquela aparência. Quando eles pecaram, que Deus cortou a eternidade deles, o que aconteceu? A partir dali, eles entraram num processo de envelhecimento do corpo. Só, irmãos, que não era um envelhecimento como é hoje. Era um envelhecimento mais lento. Então o Senhor mostrou que 100 anos depois que eles pecaram, ou seja, quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, a aparência deles já era mais ou menos como a aparência de uma pessoa com 60 anos de idade. Só que nesse período, desde que eles pecaram no ano de 1422 até o dilúvio, continuou nascendo crianças. E sendo assim, quando aconteceu o dilúvio, no meio deste povo, que já era 1.551.000, existiam recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e velhos. Então, irmãos, olhem o que o Senhor mostrou. Todos os adolescentes, os adultos e os velhos que haviam pecado, o Senhor fez com que eles morressem nas águas do dilúvio, mesmo porque, com esta morte, eles pagariam os seus pecados. E aí então o Senhor os transladou e colocou neste planeta, sobre o qual nós estamos falando. Agora, os bebês e as crianças que não pecaram, o Senhor não deixou que eles morressem nas águas do dilúvio. Simplesmente o Senhor os transladou e os colocou naquele planeta. Então, quando eles se viram lá, eles estavam a mesma coisa como era aqui na Terra. Bebês, crianças, adolescentes, adultos e velhos. Os velhos continuaram até hoje com a mesma aparência, os adultos envelheceram, os adolescentes ficaram adultos e envelheceram, e os bebês, eles cresceram, viraram adolescentes e depois também envelheceram. Então hoje o Senhor mostrou que todos, sem exceção, a aparência deles é como o de uma pessoa com 60 anos de idade. O Senhor mostrou que desde o dia em que eles foram colocados lá, nesse planeta, até hoje, já se passaram 455.000 anos. Mas por que tantos anos assim? Simplesmente porque a frequência de tempo lá é diferente aqui da Terra. Um dia aqui na Terra dá 40 dias lá. Um ano aqui na Terra são 40 anos lá. Então, irmãos, revelação de Deus. No nosso tempo, fazem exatamente 11.375 anos que o Senhor colocou eles lá. Só que 11.375 anos aqui, na frequência de tempo deles, dá exatamente 455.000 anos. E agora, mais um mistério. O Senhor mostrou que quando eles forem transladados desse planeta aqui para a Terra, todos ganharão um novo corpo. E o Senhor apagará das suas lembranças as vidas passadas. Eles não se lembrarão mais da vida que eles tiveram neste planeta e nem da vida que eles tiveram no princípio, aqui na Terra. Enfim, será uma nova vida aqui no paraíso, com um novo corpo, todos com aparência de adultos, porém jovens, homens e mulheres.
O Senhor mostrou que Ele dará para eles um novo corpo, um corpo leve, perfeito. Quando nós chegarmos na 7ª parte, o Senhor dará de falar mais a respeito deste novo corpo. Diz no Apocalipse: eis que crio nova todas as coisas. O Senhor mostrou, revelação de Deus, que este universo será constituído de somente uma galáxia, e nessa galáxia existirão 65 bilhões de astros. Esta terra será uma terra pequena, será um paraíso, não irá mais girar, não haverá mais noite. E mais um detalhe: hoje a frequência de tempo da terra é diferente do céu, porque um dia no céu são 1000 anos aqui na terra. Só que o Senhor mostrou que nesta nova terra, aqui na terra será a mesma frequência de tempo do céu. A ciência, os cientistas, comprovam, através das leis da física, que existe um universo paralelo. Só que eles não têm nem noção do que seja isso. E o Senhor mostrou. O que acontece, irmãos, é o seguinte: no céu, tudo é matéria, porém, matéria em outra dimensão. O que significa isso? Está escrito que carne e sangue não entram no céu. Mas só para os irmãos entenderem, vamos supor que Deus pegasse um ser humano, levasse ele neste corpo, no céu. Quando ele entrasse no céu, ele iria ver o céu como ele é. Iria ver as cidades, os campos, só que seria tudo como se fosse espírito. Ele iria atravessar paredes, iria olhar do outro lado da parede. Agora, os anjos que moram lá, não. Para eles, tudo é matéria. Eles não conseguem atravessar a parede, nem olhar do outro lado da parede. Porém, quando os anjos vêm aqui na terra, é o contrário. Aqui, para eles, é tudo como se fosse espírito. Aqui, eles atravessam parede, eles olham do outro lado da parede. Está dando para entender o que é matéria em outra dimensão? Então, olhem o que o Senhor mostrou. Nessas alturas, nós estaremos morando no céu. E como no céu a liberdade é total, a hora que nós quisermos, nós poderemos vir passear aqui nessa terra, podemos conversar com o homem. Vai ser igual no tempo do Jardim do Éden, quando os anjos desciam e conversavam com o ser humano. Só que tem uma coisa: ficar aqui nós não poderemos. Por quê? Porque aqui é matéria em outra dimensão. Estando aqui, nós não aproveitaríamos de nada. Os irmãos estão entendendo? E agora então eu pergunto: quem será o governante da terra? O Senhor mostrou. Diz na palavra, referindo-se ao Senhor Jesus: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ordem, no caso, não significa ordenança, significa sequência. Isto significa que o primeiro sacerdote que houve aqui nessa terra, o primeiro responsável por um povo diante de Deus, foi Melquisedeque, que governava os filhos de Adão diante do pecado. Depois, então, veio o Senhor Jesus. E, finalmente, voltará a ser Melquisedeque. É Melquisedeque que será o governante dessa terra para toda a eternidade. Mas aí, então, alguém poderia perguntar: mas então Melquisedeque irá morar nessa terra? Não. Ele é um querubim. O lugar dele é no céu. De vez em quando, logicamente, ele virá aqui nessa terra. Porém, ele vai governar lá do céu. Quando nós chegarmos na 7ª parte, o Senhor dará mais de falar a respeito de como será esta nova terra. Mas por que somente na 7ª parte e não agora? Porque na 7ª parte, depois que os irmãos tiverem conhecimento de como é o céu, é que os irmãos terão condições de entenderem o que o Senhor fará aqui na nova terra. Muito bem. Então agora nós iremos mudar o rumo da conversa. Os irmãos lembram na primeira parte, quando nós falamos a respeito dos traidores bons, aqueles que teriam que passar pela terra na era do Evangelho. Para quê? Para que escutassem o Evangelho, não crescem e fossem todos condenados. E os irmãos lembram também que nós falamos que Deus iria fazer eles passarem pela terra na terceira era, na era do Evangelho.
E sendo assim, irmãos, haveria necessidade que o Evangelho fosse divulgado no mundo inteiro. E certamente não seria a Congregação Cristã no Brasil que iria fazer esse trabalho. Por quê? Já começa por aqui. O que dá sustentação na obra de Deus é o trigo, porque o joio, ele só bagunça. Então, irmãos, se Deus quisesse que a Congregação Cristã no Brasil levasse o Evangelho, ou seja, se espalhasse pelo mundo inteiro, iria acontecer que não haveria trigo suficiente para dar sustentação na obra. Consequentemente, a obra de Deus iria se desfigurar totalmente. Então agora, os irmãos imaginem que uma pessoa faça a seguinte declaração: a Mercedes-Benz é o melhor carro do mundo. E aí então, nós perguntássemos para ela, mas por quê? E ela nos respondesse assim, porque tem banco de couro. E aí eu iria dizer para ela, que é o melhor carro do mundo, eu até concordo, mas não é porque tem banco de couro. Banco de couro, qualquer carro bom tem. Então agora, irmãos, eu irei fazer uma declaração. A Congregação Cristã no Brasil é a graça de Deus e é especial. Então agora os irmãos imaginem se nós perguntássemos para a Irmandade o porquê que a congregação é especial. Certamente, a resposta que mais nós ouviríamos seria a seguinte: a congregação é especial porque é a única que salva. E o Senhor mostrou, revelação de Deus, que a congregação é a igreja que menos salva. O Senhor mostrou que só a Assembleia de Deus vai salvar 8 vezes mais que a congregação. E o Senhor mostrou também que todas as igrejas evangélicas juntas irão salvar 915 vezes mais que a congregação. Espera aí, mas então o que a congregação tem de especial? É isso que nós iremos ver agora. Os irmãos sabem que existem na Terra 4 tipos de igrejas evangélicas. Um desses tipos não é de Deus, é do diabo. E 3 são de Deus. Qual que não é de Deus? Quando nós estamos viajando de carro numa estrada, quando nós vemos uma cruz no acostamento, nós sabemos que ali morreu alguém. Quando nós vamos no cemitério e que vemos uma cruz, nós sabemos que embaixo tem um corpo morto. Quando uma pessoa carrega um crucifixo, ela está carregando o símbolo da morte. Isto significa que aquilo que está dentro daquele corpo, que é a alma, está morta. O Senhor mostrou que todas as igrejas que possuem a cruz, todos os que estão lá dentro, estão mortos espiritualmente. Como nós iremos ver na 5ª parte, o diabo carimba tudo o que é dele. E no caso das igrejas, o carimbo que ele usa é a cruz. Então, irmãos, todas as igrejas que os irmãos virem que têm a cruz, sem exceção, são do diabo. Sobrou então 3 tipos de igrejas evangélicas que são de Deus. E o Senhor montou elas aqui na terra da seguinte maneira. Num primeiro plano, vem a Congregação Cristã no Brasil. Depois, no segundo nível, vem todas as igrejas pentecostais. Pentecostais são todas as igrejas que creem nos dons de Deus, creem no dia de Pentecostes, na promessa do Espírito Santo. E aí então, num terceiro nível, vem todas as igrejas que não acreditam nos dons de Deus. São aqueles crentes mais frios, como por exemplo, os batistas. Mas por que Deus fez assim? Por que Deus montou essas igrejas dessa maneira? Vamos então voltar ao céu para que nós possamos entender o porquê disto. Como nós já falamos, quando o Senhor Deus criou o céu, Ele criou 336 bilhões de anjos. Quando Satanás aprontou tudo isso que ele fez, ele contaminou a 1/3 parte do céu, ou seja, 112 bilhões de anjos, que é esta humanidade que passa pela Terra. Aliás, uma curiosidade, no censo do ano 2000, eles chegaram à conclusão de que já haviam passado pela Terra até aquela época 100 bilhões de pessoas. Eu não sei como que eles chegaram a esta conclusão, mas não está fora não. Muito bem, revelação de Deus. De todos esses 112 bilhões que se envolveram, o Senhor mostrou que 35,59%
irão retornar para o céu e 64,41% não retornarão mais. Falando então desses 35,59% que irão retornar para o céu. Desses 35,59%, o Senhor mostrou que 2% aconteceu o seguinte. Foi um grupo que pecaram porque deram ouvidos, mas foram fiéis a Deus e se resguardaram, sendo que a maioria nem se deixou contaminar. E aí então o que aconteceu? Uma pequena fração desses 2%, esta pequena fração representa 1% dos 112 bilhões dividido por 500. Seria 0,002%. E o que aconteceu com essa fração? De início, eles pecaram porque deram ouvido, mas ficaram fiéis a Deus e se resguardaram. E aí o que aconteceu? Essa pequena fração acabou se revoltando e tomando as dores do Senhor Jesus. Dando uma pausa. Os irmãos sabem que tudo isso que Lúcifer aprontou no céu não foi contra Deus, foi contra o Senhor Jesus. Prova disso. Depois que o Senhor Jesus encerrou a sua missão aqui na terra, que ele retornou ao céu, Deus falou para ele: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo de vossos pés. Os irmãos estão entendendo? Voltando então a falar desta fração de 0,002% que se revoltou, por quê? Porque tomou as dores do Senhor Jesus e partiu para a briga, defendendo o Senhor Jesus. De início, era só discussão contra os traidores. Depois, acabou virando briga corporal. E isso comoveu Deus e comoveu o Senhor Jesus. Dando uma pausa. O Senhor Jesus, ele é o primogênito e o unigênito da criação. Primogênito significa que é o primeiro. E unigênito, o que é? Significa que ele é o único. Mas espera aí. Deus criou 336 bilhões de anjos e o único que era filho dele era o Senhor Jesus? Vejamos bem. A gente fala assim, Einstein é o pai da bomba atômica, mas é pai no sentido de criação. Então os anjos, eles eram filhos de Deus, mas no sentido de criação. Filho mesmo, só o Senhor Jesus. E quando aconteceu esse episódio, que esta fração saiu para a briga defendendo o Senhor Jesus, isto comoveu Deus e comoveu o Senhor Jesus. Então o que foi que o Senhor Deus fez? Ele simplesmente adotou-os como filhos. Dando outra pausa. Aqui na Terra, quando um homem tem um amigo que é um amigão, um amigo do peito, quando esse homem casa com uma moça que ele ama, a amizade que ele vai ter com a esposa vai ser diferente do amigo. Por quê? Porque é uma amizade que vai envolver carinho, ternura, é uma amizade íntima. Então, por mais que ele seja amigo do amigo dele, a esposa é uma amizade especial. Então, irmãos, olhem só o que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus simbolizou esse grupo como sendo a esposa dele. É uma amizade íntima, uma amizade especial. E o Senhor Jesus é rei. E esposa de rei o que é? Rainha. Então, irmãos, no dia da festa da vitória, quando nós estivermos cantando o hino da vitória, vão estar lá também o povo da Assembleia, o povo das outras igrejas, só que eles estarão lá como cidadãos do céu, e nós estaremos lá com uma coroa na cabeça e com vestes reais, o povo da congregação cristã no Brasil. Esta que é a diferença. Voltando então a falar deste grupo de 2% que pecaram porque deram ouvidos, porém ficaram fiéis a Deus e se resguardaram. A maior parte deles, como foram fiéis e se resguardaram, praticamente eles nem se deixaram contaminar. Só que o Senhor Deus viu que se ele deixassem eles soltos aqui por essa terra, fatalmente Satanás iria fazer com que eles descambassem para o pecado, para o mal. E sendo assim, foi o motivo pelo qual Deus montou na terra essas igrejas do terceiro nível. Para quê? Só com um objetivo: prendê-los
para não deixar com que eles descambassem. É só isso. Então a gente fala assim, mas lá naquela igreja a doutrina é assim e assim. Não interessa. O objetivo de nosso Deus foi somente prendê-los para não deixar com que eles descambassem. Os irmãos estão entendendo? São pessoas que quase nem precisam de purificação. Voltando então a falar desses 2%. O Senhor Deus viu também que uma parte deles iriam precisar de uma purificação aqui na terra, de um trabalho de restauração da alma. Foi então que o Senhor Deus montou as igrejas do segundo nível, que são as pentecostais. Por quê? Porque ali o Senhor dá dons para eles, eles têm revelação, o Senhor fala com eles. Tudo isso para quê? Para que dê condições de que Deus trabalhe nas suas almas e faça essa obra de restauração. Voltando a falar dos 2%, sobrou então aquele grupinho de 0,002%, que são todos aqueles que foram machucados, arrebentados, estrupiados. Por quê? Porque um soldado, quando ele vai para a guerra, ele pode voltar todo machucado, porém, ele volta como um herói. Então, irmãos, foi isso que aconteceu conosco, o trigo que está dentro da congregação. Espiritualmente falando, nós nos machucamos, nós nos arrebentamos todo. Por quê? Porque nós partimos para a briga, defendendo o Senhor Jesus. E sendo assim, irmãos, se cumpre aquilo que o Senhor Jesus falou. Eu não vim para os que estão bons, eu vim para os doentes, que somos nós, o povo da congregação cristã no Brasil. A congregação cristã no Brasil é um hospital espiritual. Tem um irmão no interior de São Paulo que Deus deu a graça de abrir para ele e para a sua família. E ele me contou que ele trabalhava junto com uma pessoa que era da Assembleia de Deus. E ele tinha muita comunhão com essa pessoa. Um dia, essa pessoa chegou no serviço e contou para o nosso irmão que naquela noite Deus havia dado uma revelação para ele. E disse ele que na revelação ele estava em frente a um hospital. Nisso chega uma ambulância, abriram a porta e tiraram uma maca. E na maca tinha uma pessoa deitada, toda coberta com lençol. Então disse ele para o nosso irmão, eu fui lá e tirei o lençol e era você. E você foi internado no hospital. Passou uns dias, o Senhor deu uma revelação para o nosso irmão. E nesta revelação, ele viu uma fonte jogando água cristalina. E essa água caía e ficava empoçada embaixo. Então, ele da congregação bebia na fonte. E aquele que era da Assembleia bebia lá, onde a água estava empoçada. Mas o que significa isso? Outro dia, minha esposa conversou com um pastor, eu não lembro a denominação. E ele contou para ela que todo dia de culto, ele, na casa dele, ora a Deus e Deus aponta uma palavra. Aí então ele pega a Bíblia, estuda, faz um sermão, se prepara e à noite, na igreja, ele passa para o povo aquilo que ele estudou em casa. É a água que está empoçada no coração dele. Os irmãos estão entendendo? Mas nós, irmãos, nós somos privilegiados. Nós bebemos na fonte, água fresquinha, vinda direta do trono de Deus. A minha mãe conta que o avô dela morava em Cubatão e era daqueles católicos beata de rezar 3, 4 vezes por dia. E lá em Cubatão tinha a congregação e tinha a Assembleia de Deus. E ele se converteu na Assembleia. Diz minha mãe que quando ele morreu, ele via os anjos na cabeceira da cama. Ele falava. Tem um irmão cooperador que Deus fez com que também fosse aberto para ele. E aí ele me contou que o pai dele era pastor da Assembleia de Deus. E veio a falecer. Então esse irmão foi buscar a palavra e perguntou para o Senhor, Senhor, e meu pai? Sabe o que Deus respondeu para ele pela palavra? Se você for fiel, você irá encontrar com ele aqui. A minha cunhada é cabeleireira, ela penteia as irmãs. E disse ela que foi pentear lá uma da Assembleia de Deus. E o marido era pastor. Aconteceu que eles foram na congregação e se converteram. Sabe o que o Senhor falou para ele? Fica lá até eu te mandar sair. Então o que passou a acontecer? Ele continuou na Assembleia pregando, de vez em quando eles iam na congregação, matava à vontade,
Só que o Senhor já mandou sair, já levou ele para o céu. Aqui na nossa região, tem uma pastora que é conhecida minha, e outro dia ela contou que sempre que ela precisa que Deus fale com ela, ela vai na congregação, e Deus fala. E disse ela outro dia que o Senhor falou com ela pela palavra assim: fica lá, teu lugar é lá. Tem uma irmã que é examinadora aqui no interior de São Paulo, então ela contou que um dia ela estava na casa dela conversando com outras irmãs, e aí as outras irmãs, meio destrambelhadas, começaram a zombar dela. Você parece uma jeca, com um calor desse, usando roupa assim. Tem que usar roupa mais decotada. Essa irmã ficou chateada, saiu, foi lá na frente da casa, debruçou no muro e ficou ali. Nisso, ia passando uma senhora da Assembleia de Deus, parou, olhou para ela e falou assim: moça, a senhora é crente, né? Ela falou: sim. Sabe o que é? Deus está mandando dar um recado para a senhora aceita? Ela disse: sim, pode falar. Então, Deus está mandando dizer para a senhora ficar do jeito que a senhora está. Não muda não, porque ele se agrada assim. Os irmãos estão entendendo? No dia de Pentecostes, quando Deus derramou a promessa do Espírito Santo, o povo da cidade correu para ver o que estava acontecendo. O Espírito Santo tomou Pedro, resumindo, Pedro disse: eis que isto é o que está escrito no profeta Joel. Eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e sobre os meus servos e minhas servas. O Senhor dá dons para eles recebem a promessa do Espírito Santo, eles têm revelação. Só, irmãos, que existem algumas diferenças. Primeiro, eles não são considerados nossos irmãos. Por quê? Porque eles não foram adotados por Deus, mas são nossos amigos. Nós iremos conviver juntos no céu. Aliás, os anjos que ficaram no céu também não são considerados nossos irmãos. Eles também não foram adotados por Deus. O batismo é um contrato que o homem faz com Deus. Materialmente falando, vamos dizer que exista entre duas pessoas um contrato comercial assinado. Se lá na frente houver uma alteração nas cláusulas, não é necessário uma nova assinatura? Lógico que é. Então, irmãos, eles, quando mudam de uma igreja para outra, não precisam batizar novamente. Agora, quando vem para a graça de Deus, aí haverá alteração nas cláusulas do contrato. Então, há necessidade de uma nova assinatura, ou seja, de um novo batismo. Está claro? Agora, irmãos, um detalhe. Dentro dessas igrejas que possuem a cruz, se existirem lá almas às quais pertencem a Deus, o Senhor mostrou que de maneira nenhuma o Senhor Deus permitirá com que eles fiquem lá até o final de suas vidas. Aqueles os quais pertencem à realeza, o Senhor os tirará e os colocará dentro da sua graça. E aqueles que não pertencem à realeza, o Senhor também os tirará e os colocará em qualquer igreja daquele grupo que pertencem a Deus. Então, irmãos, aqueles que terminarem as suas vidas dentro de uma dessas igrejas que possuem a cruz, é porque são espíritos traidores, os quais não pertencem a Deus. E agora, irmãos, mais um mistério. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Os irmãos já perceberam que a única igreja que não faz isso é a Congregação Cristã no Brasil? Por quê? No início da obra de Deus, os irmãos anciães oraram a Deus e o Senhor fez saber que não era para fazer propagandas e nem sair de porta em porta anunciando o Evangelho. Disse o Senhor: eu trarei no meio de vós aqueles que haverão de se salvar. Mas então agora eu pergunto, mas por que o Senhor Deus não deu essa incumbência para a congregação? Só para a congregação? Aí está o mistério. O que acontece é o seguinte: os irmãos lembram que nós falamos a respeito daqueles 2% que pecaram porque deram ouvido, não traíram a Deus, porém se resguardaram. E por outro lado, aquele pequeno grupinho de 0,002% partiu para a briga, defendendo o Senhor Jesus.
Então, irmãos, Deus é a justiça. O Senhor achou por bem que, como eles não fizeram como aquela fração de 0,02% que partiram para a briga, e sim, eles ficaram parados, tranquilos, então, nada mais justo que essa incumbência de levar o Evangelho por todo o mundo ficasse para eles aqui na Terra. É questão de justiça de Deus. Aqui na Terra, nos países em que existe a monarquia, quando nasce o príncipe, o menino, ele irá estudar, porém, ele não irá frequentar a mesma escola onde o povão frequenta. Por quê? Porque ele é um príncipe. Para ele, tudo é especial. O estudo é especial. Ele vai aprender boas maneiras, vai aprender etiquetas, porque ele faz parte da realeza. Já aconteceu com muitas irmãs de estarem assim numa condução ou no centro da cidade e ligarem a sua mente no trono de Deus e começarem a falar com Deus. E tem casos que Deus até responde. E um detalhe, elas não estavam de véu. O véu, irmãos, como nós veremos na quarta parte, é um adorno da rainha. Não é para eles das outras igrejas. Uma mulher, por exemplo, na Assembleia de Deus, Deus batiza ela com a promessa, ela vai falar na linguagem do Espírito Santo, porém, não é necessário cobrir a cabeça com o véu. Os pastores, por exemplo, eles oram de pé, muitas vezes Deus até dá revelação, fala com eles. Agora nós da congregação não. Aqui nós fazemos parte da realeza. Tem que ser uma educação fina. Nós sabemos que para chegar diante do Criador tem que ser com humildade, de joelhos. E eu não sei se os irmãos sabem, o Senhor está nos preparando aqui na terra para que a gente do céu possa fazer parte da realeza. Os irmãos sabiam disso? Através das provas, dos processos que Deus faz com que a gente passe aqui nessa terra, o Senhor está nos preparando e a gente não percebe. Mas então agora eu pergunto, um crente da congregação cristã no Brasil, ele pode frequentar uma dessas igrejas? Vejamos bem, vamos supor que um crente da congregação entre dentro de uma dessas igrejas e assista ali um culto. Veja bem, uma dessas igrejas que não possui a cruz. Então eu pergunto, ele pecou? Mas é claro que não. Aquilo ali também é uma obra de Deus. Só que o que acontece é o seguinte, irmãos. O Senhor nos colocou dentro de um hospital espiritual. E na graça de Deus, além do Senhor estar nos curando das nossas enfermidades espirituais, das nossas machucaduras, o Senhor também está fazendo um trabalho na nossa alma, um trabalho de preparação. O Senhor está nos preparando para que nós possamos fazer parte da realeza no céu. Então, seria a mesma coisa que num desses países onde existe a monarquia, o menino, o príncipe, quisesse ir estudar na mesma escola onde vai o povo. Ora, ele é um príncipe, ele é especial. O lugar dele não é lá. Os irmãos estão entendendo? Então, o nosso lugar é na graça de Deus. Não é que é pecado assistir um culto lá. Tanto é que acontecem casos no nosso meio de irmãos que param de ir na congregação e começam a frequentar uma igreja dessas. Depois, então, eles se arrependem e voltam. A única coisa que acontece é que eles terão que levantar e pedir perdão para a Irmandade por ter se desligado da comunhão. Só isso. Mas não é que pecaram, não. Só que agora tem uma coisa, irmãos. Não é agrado de Deus. O Senhor não quer que nós ficamos discutindo com eles, tentando trazer eles para cá. O lugar deles é lá. O Senhor Jesus disse, eis que tenho ovelhas que estão em outros apriscos e me convém agregá-las. Isto significa o seguinte, que todos aqueles que pertencem à realeza, que estiverem lá, certamente o Senhor irá buscá-los e irá colocá-los dentro da sua graça. Então agora, irmãos, outra curiosidade. O povo que frequenta a Assembleia de Deus, eles se saúdam de uma forma diferente, ou seja, eles se saúdam com a paz do Senhor. Então agora a pergunta, nós que pertencemos à graça de Deus, podemos cumprimentá-los com esta saudação, a paz do Senhor? Ora, irmãos, com certeza não haveria problema nenhum, porque afinal de contas,
É uma saudação semelhante à paz de Deus. Só o que acontece é o seguinte: existe no mundo um ditado que diz: cada macaco no seu galho. Então, irmãos, é mais ou menos isso o que o Senhor Deus quer. Por quê? Porque nós pertencemos à realeza. Tem que haver uma diferenciação. Mas não é que eles estão errados. Agora, os irmãos querem tirar uma prova de que é assim que o Senhor quer? É fácil. Tente saudar uma pessoa da Assembleia de Deus com essa saudação: a paz do Senhor. Veja se o irmão consegue. Eu já tentei e não consegui. Diz na palavra de Deus que nós, o povo da realeza, somos reis e sacerdotes. Só que muitos não entendem o significado disso. Por que nós seremos reis? Nós seremos reis simplesmente porque nós iremos reinar com Cristo durante o milênio. E sacerdotes? No tempo da lei de Moisés, nenhum homem tinha o direito de falar com Deus, a não ser aqueles que eram sacerdotes. Como hoje nós também temos esse direito de falarmos com Deus, então é por isso que nós somos considerados sacerdotes. Este ano, 2015, saiu um ensinamento no ministério dizendo que nós, da congregação, não somos pentecostais. Vejamos bem, irmãos, a festa de Pentecostes era uma festa que era comemorada por aquele povo naquela época. O que aconteceu, irmãos, foi que o Senhor Deus propositalmente escolheu este dia, o dia da festa de Pentecostes, para derramar a promessa do Espírito Santo. Por quê? Porque era justamente neste dia em que iriam se encontrar em Israel povos de diversas nacionalidades. Então, irmãos, devido ao fato de Deus ter feito essa obra no dia de Pentecostes, foi que todas as igrejas que creem na promessa do Espírito Santo, inclusive nós, passaram a serem chamadas de pentecostais, ou seja, que creem naquilo que Deus fez no dia de Pentecostes. É a mesma coisa que quando nós quisermos nos referir à tragédia que aconteceu com o World Trade Center, com as Torres Gêmeas, nós a chamarmos de 11 de setembro. Por quê? Porque foi uma tragédia que aconteceu no dia 11 de setembro. Então, irmãos, como nós da congregação não comemoramos a festa de Pentecostes, então não se justifica com que nós sejamos chamados de pentecostais. Assim como o povo das outras denominações que creem na promessa do Espírito Santo, também não se justifica chamá-los de pentecostais. Este é um termo que foi mal aplicado a todas as igrejas que creem nos dons de Deus, creem na promessa. Então, irmãos, para concluirmos, não é só o povo da congregação que não deve ser chamado de pentecostal, e sim todas as outras igrejas, as quais creem na promessa do Espírito Santo, também não devem ser chamadas de pentecostais. E agora, irmãos, uma curiosidade. O Senhor mostrou, revelação de Deus, que de todo o povo que pertence à Assembleia de Deus, 65% irão se salvar. Os demais 35% são traidores bons, os quais Deus os chama para que depois eles não tenham mais desculpas. Agora, irmãos, acontece o seguinte: muitas dessas igrejas, Deus já se usou muito delas, e hoje já desvirtuaram. Muitas já possuem a cruz. Bom, aliás, até a congregação já deu uma boa desvirtuada, não é verdade? Então, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas lá naquela igreja o pastor é isso, é aquilo, ele cobra. Não interessa. Para Deus, o que interessa é aquele coitadinho que está com a Bíblia embaixo do braço, anunciando o Evangelho, fazendo com que o som do Evangelho chegue até os traidores bons, para que eles ouçam o Evangelho, não creiam e sejam condenados, e também para que o som do Evangelho chegue para todos aqueles que foram fiéis a Deus no céu, que irão retornar para o céu, porém
que não fazem parte da realeza. Está claro? E Paulo fala sobre isso. Leitura número 56. Filipenses 1, verso 15 ao 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Está claro? Uma curiosidade que o Senhor mostrou. Nesta briga que aqueles que pertencem à realeza hoje tiveram no céu contra os traidores, todos se transformaram em anjos guardiões. Por quê? Porque eles montaram guarda em regiões em volta das cidades para impedir que os traidores entrassem e contaminassem inocentes. Então, irmãos, um dos resultados deste grupo ter partido para a briga para defender o Senhor Jesus foi também com que eles impediram que muitos anjos inocentes fossem contaminados. Para nós, irmãos, os filhos de Deus que estão dentro da graça de Deus, existem no céu nos aguardando coroas reais que foram preparadas por Deus. E agora, mais um mistério. Os irmãos sabem que existem dois tipos de coroas? Existem as coroas de prata e as coroas de ouro. Mas por quê? Quando nós chegarmos na quarta parte, o Senhor dará a graça de passar isso para os irmãos. E aí então, os irmãos irão ficar sabendo o porquê que existem esses dois tipos de coroas. Agora, diz na palavra de Deus: guardes o que tens, para que ninguém tire a tua coroa. Os irmãos sabiam que é possível se perder a coroa e não perder a vida eterna? É possível. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Há muitos anos atrás, eu morei em Porto Alegre e lá aconteceu um caso. Uma vez, na hora do culto, dois cooperadores começaram a discutir e acabaram partindo para agressão física. Partiram para a briga corporal, de soco, no meio do culto. Depois, eles se arrependeram, se humilharam, pediram perdão. Então, irmãos, eles não vão para o inferno por causa disso. Só que perderam a coroa. Quando, por exemplo, um ancião comete um ato que a gente fala assim: não, para o céu ele vai, mas ele não é digno de ser um ancião. Se ele não é digno de ser um ancião, muito menos de ser um príncipe no céu. Perde a coroa. Um outro caso que o Senhor mostrou. Vejam bem, casais de namorados dentro da congregação, se antecipar o casamento, isto é pecado de morte, é fornicação. Mas o Senhor mostrou que muitas vezes acontece um acidente e os envolvidos consertam imediatamente, ou seja, imediatamente se casam. Nesses casos, o Senhor mostrou que eles perdem a coroa, porém, poderão não perder a vida eterna. Só que tem uma coisa, irmãos, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu já vi casos que aconteceu e o Senhor depois salvou a alma, mas os irmãos não queiram saber o que eles tiveram que passar. Não vale a pena. Passa pelo fogo. Bem, irmãos, chegamos então ao final da segunda etapa desta segunda parte com a ajuda de Deus.
você.